todos aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os dízimos e as ofertas, você tem oportunidade nesse momento. Pai querido, nós queremos colocar diante da Tua presença, primeiramente as nossas crianças que estão saindo para o culto infantil. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que aquele momento ali, que elas vão estar adorando ao Senhor, na simplicidade de uma criança, que a presença do Senhor possa ser com cada uma delas, que o Senhor esteja abençoando também os professores, aqueles que estarão ministrando, para que seja uma bênção. Oramos agora também pelos nossos irmãos que estão contribuindo, trazendo as suas ofertas, trazendo as suas primícias, trazendo os seus dízimos. Deus, estende a Tua mão de poder sobre esta casa, sobre esta família. Pai, que o Senhor supra as suas necessidades. Nem precisamos pedir, porque sabemos que o Senhor vai honrar aqueles irmãos que se dispuserem a contribuir na Tua obra. Por isso nós abençoamos cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar aqui à frente o Eliezer. Nós, no domingo passado, tivemos um momento de oração durante a ceia por enfermos. O Eliezer recebeu uma bênção. Então ele vai estar contando. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Domingo passado, no momento da ceia, o pastor, ele, tocado por Deus, ele fez um momento aqui após a ceia ali, de pedir oração pelos enfermos. E eu havia vindo sofrendo de uma dor muito forte no estômago, de quinta-feira da semana passada, quinta, sexta, sábado, não estava nem conseguindo dormir direito à noite, né? Eu nunca tomei boldo na vida, por incrível que pareça, eu tomei por 2 dias boldo e não resolveu, tomava os remédios, né? Já tinha até cogitado a possibilidade de marcar com o médico, né, para fazer alguma coisa, para ver aquilo, que estava já insuportável. Aí no domingo à noite, aquele momento, né, antes do momento estava tocando, e nós tocamos 2 músicas, eu fui sentar, aí a Camila e o Davi viram, porque eu estava com muita dor, eu estava, né, nossa, quase chorando de dor. Aí o Davi também ficou preocupado, né, tal. Aí nós voltamos a tocar, teve o momento da ceia, e o pastor teve aquele momento, né, de oração. O pastor Marcos orou, e o pastor, guiado pelo pastor Zé Antônio, né, orientados por Deus, lógico, né, e o Davi também, junto com a Camila, eles fizeram oração, eu fiz oração também ali, né, e eu fui curado, irmãos. Né, eu fui curado, para a honra e glória de Deus, eu fui curado. Não foi automático, não foi algo assim, instantâneo, não. Né, eu ainda tive a dor, nós fomos jantar na casa da minha sogra, ainda estava com incômodo e tal. À noite nós voltamos para casa, o Davi falou: papai, eu já fui no meu quarto e já orei para essa dor não voltar. Né, e Deus ouviu a oração dele, né, e dormi muito bem, e desde então eu não tenho mais a dor. Para a honra e glória de Deus. Né? Glória a Deus. Daí o testemunho. Deus faz milagres, né, irmãos? Às vezes a gente, por ser batista, assim, meio tradicionalzão, a gente não dá muita ênfase para isso, mas na verdade Deus faz milagre. É lógico que o maior milagre continua sendo a salvação, mas nós precisamos de cura também, senão nós não oraríamos. Se nós não quiséssemos que Deus operasse com milagres, orar para quê? Daqueles momentos que a gente tem de oração no início do culto, não teria qualquer sentido, né? E se nós oramos é porque cremos que Deus opera com milagres. Né? Isso vamos dizer, é o beabá do crente, né? Vamos dizer assim. Quero que você abra a sua Bíblia. Nós estaremos voltando as nossas mensagens ao livro de Oséias. Temos ainda algumas mensagens para serem ministradas. Oséias, não, Obadias, desculpa, Marquinhos está me corrigindo aqui, está mais atualizado do que eu, né? Mas algum tempo nós não falamos nesse livro por causa do final de ano, os cultos de final de ano, com uma programação um pouco diferente, mas nós precisamos concluir esse estudo e eu creio que ele vai trazer bênçãos aos nossos corações. E nós estaremos lendo o versículo 7. Juízo de Deus sobre os inimigos do seu povo. Seria o tema que nós estamos utilizando aqui. O versículo 7 fala o seguinte: empurraram você para as fronteiras, todos os seus aliados, enganaram você
e os sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Na última ministração que nós estivemos falando sobre este assunto, nós falamos sobre o terceiro pecado que atrai a juíza de Deus, que é alimentar a autossuficiência e o poder. E vimos naquela ministração que um desses pontos foi a ruína de Edom, quando ali no versículo 4, o profeta diz: se elevares o teu coração como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Assim como as águias, os edonitas, eles colocaram o ninho de seus filhos lá no alto dos penhascos, vocês se lembram, nas montanhas. Eles cavavam aquelas rochas, aquelas cavernas nas montanhas, assaltavam as pessoas que por ali passavam, subiam por cordas, puxavam aquelas cordas e ficavam rindo das pessoas lá do alto das montanhas, aquelas pessoas que eles haviam assaltado. Mas isso não foi suficiente para que Deus intervisse e acabasse com a autossuficiência deles. Irmãos, nós devemos sempre buscar uma posição de humildade em lugar de querermos ser aquilo que nós não somos, porque isso vai atrair sobre nós o juízo de Deus. Mostramos alguns exemplos de ruínas que são provenientes da soberba. Uma delas, a Torre de Babel, ali em Gênesis 11, de 1 a 9. Aqueles homens, eles elaboraram um projeto ambicioso, audacioso, acharam que seriam fixados na terra através daquele projeto de construção daquela torre, mas o que aconteceu? Deus trouxe no meio deles uma confusão tremenda e os espalhou por toda a terra. Vimos também o exemplo de Nabucodonosor, que foi rei de Babilônia. Babilônia, um dos maiores impérios da antiguidade, e na sua arrogância, ele disse certa vez: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, e com o meu nome, poder e glória para a minha majestade? Enquanto ele arrazoava sobre isso, ele foi arrancado do meio dos viventes, do meio do convívio humano, e foi viver como animal, como uma besta fera, até reconhecer que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os homens. Vimos também o exemplo de Faraó, lá no Egito, aquele homem que impedia Israel de sair, e ele sempre dizendo o seguinte: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? A ruína dele veio através de uma crise econômica sem precedentes, atingido por várias pragas divinas e, principalmente no final, a destruição do seu exército ali no Mar Vermelho. E o último exemplo que nós colocamos foi de Herodes Agripa, aquele homem orgulhoso, aquele rei que aceitou uma exaltação que pertencia a Deus, quando o povo clamava a ele com voz de bajulação. E a palavra de Deus diz que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Então, o que nós deduzimos daquilo que falamos na última ministração? Não adianta o nosso orgulho, não adianta a nossa soberba. A gente tem visto quantas pessoas morrerem prematuramente e às vezes achamos que somos alguma coisa, na verdade nada somos. Diante do Senhor nós não passamos de vermes, e se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria vivo, você não estaria vivo, nós não estaríamos aqui. É assim que a gente tem que pensar, não nos ensimesmarmos, ou nos colocarmos acima dos outros com nosso orgulho. E hoje eu quero falar sobre o quarto pecado, ou pelo menos iniciar falando sobre o quarto pecado que atrai o juízo de Deus, que é depender de alianças enganosas e traiçoeiras. E o texto que nós lemos fala exatamente isso. Numa outra versão diz assim: empurraram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganaram você e os sobrepujaram os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada.
Irmãos, Edom, Esaú, ou Edom, que é a mesma coisa aqui, fez alianças estratégicas com muitas nações, buscando dessa forma uma falsa proteção. Essas alianças tinham como pretexto somar forças com os inimigos para atacar e derrotar, inclusive Israel, não só como uma estratégia de defesa de somatória, mas principalmente porque eles queriam a destruição de Israel. O detalhe é que essas alianças posteriormente vieram a se tornar um laço de engano para os seus próprios pés. Interessante a frase no texto que lemos: aqueles que comem com você lhe armam ciladas. Ou seja, os seus próprios amigos ou aqueles a quem ele estava aliançado iriam agora provocar a sua destruição. As alianças não foram consideradas. E esses povos iriam servir agora, que iriam servir de apoio, agora vão se voltar contra Edom, que foi destruído de uma maneira traiçoeira e implacável. A confiança de Edom nessas alianças políticas, em suas amizades com aqueles que comungavam das mesmas ideias, mas que não serviram a Deus, ruiu, veio abaixo, de nada adiantou. Irmãos, a Bíblia fala algo impressionante. Ela diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço mortal. Está ali em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Quantas vezes nós confiamos nas pessoas erradas, nós fazemos alianças com pessoas que nós deveríamos colocar para fora do nosso convívio, para fora do nosso relacionamento, ficamos ali achando que vamos ter alguma vantagem nessas amizades, e muitas vezes essas amizades acabam por nos levar à ruína. A palavra de Deus assevera que o Senhor protege aqueles que põem nele a sua confiança, e não aqueles que põem confiança em outras pessoas, ou em bens, ou em quaisquer outras coisas. Há um texto ali no livro de Naum, versículo 7, capítulo 1 de Naum, versículo 7, que fala assim, que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Aí ele diz assim, ele protege os que nele confiam. Ou seja, eu não preciso de ninguém para me proteger. Se eu confiar no Senhor, Ele vai me proteger. Eu não preciso de ficar fazendo alianças com pessoas que eu acho que amanhã essas pessoas vão me ajudar. Porque, na verdade, muitas dessas pessoas vão nos colocar de lado quando nós nos encontrarmos na pior. A postura de Edom leva Deus a transformar amigos em inimigos, aliados em traidores. E o que é interessante é que esses aliados preparam uma armadilha agora para desbancar os edomitas de surpresa, e com isso Edom perdeu a sua pose, perdeu a sua soberania nacional, perdeu a sua terra, perdeu suas cidades e perdeu a sua independência política. Eles foram ludibriados pela falsa segurança. Muitas vezes nós também podemos ser enganados pela falsa segurança. Não sei se vocês observaram a frase, aqueles que comem com você lhe armam ciladas. E tem uma frase interessante, Esaú não percebeu nada. Aquele que fica ligado com tudo menos com Deus. Muitas vezes o barco está afundando, está indo à ruína. E é interessante essa frase, Esaú não percebeu nada, não percebe. Você vai perceber quando você já está no fundo do poço, quando não tem mais condições de se levantar. Quem vive acariciando a presunção, o egocentrismo, perde a capacidade de perceber quando o mal se aproxima. Na certa, muitas vezes, a maldade vem disfarçada naquelas pessoas que se apresentam como os nossos amigos, como os nossos colegas. Por isso, precisamos ter muito cuidado. Sabemos que muitos homens e mulheres perdem suas famílias, perdem seus filhos, perdem suas casas, seus bens, perdem sua liberdade, suas alegrias, perdem até as suas vidas por confiar em pessoas erradas e não em Deus. Somente Deus é o nosso seguro protetor contra o mal. O Senhor
o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a tua entrada e a tua chegada, desde agora para sempre, disse Davi no Salmo 121, versículos 7 e 8. Eu quero falar agora um pouquinho, ou pelo menos entrar um pouquinho hoje ainda, no perigo das alianças enganosas. Nós falamos aqui que Edom construiu alianças com pessoas ou com nações que depois vieram se tornar laço para eles. E eu quero entrar aqui, usando um exemplo bíblico, eu quero falar um pouquinho aqui sobre alianças enganosas. Eu quero usar o exemplo de Josafá, numa aliança que Josafá fez com Acabe. Essa história está registrada em 2º livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 1 a 34. Não estaremos lendo o texto, mas vamos mencionando as partes desse texto na medida em que formos expondo aqui a palavra de Deus. Primeiro ponto desse perigo de alianças enganosas é o seguinte: as alianças enganosas nos levam a lugares inadequados e perigosos. Quando você faz uma aliança com certa pessoa, você pode estar sendo levado a lugares que podem se tornar um laço na tua vida. É isso que eu quero dizer. Segundo Crônicas 18, 2, fala assim: alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria, que é Josafá. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva. E insistiu que atacasse Ramote Gileade. Olha aqui já a armadilha. O contexto desse capítulo 18 de 2 Crônicas, então nos fala desse rei, que era rei de Israel. Ele foi fazer uma visita a Acabe, que era rei de Samaria, o reino do norte, com o qual ele havia se aparentado. Se você ler, por exemplo, 2 Crônicas 21, 6, fala assim: andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Então Josafá era genro de Acabe. Ele não tinha que se casar com uma filha de Acabe. Mas naquela época os reis, normalmente escolhiam rainhas ou princesas para casarem com seus filhos, e ele vai justamente buscar uma esposa para casamento na casa de Acabe, que era esposo de Jezabel, e nós sabemos que casal era esse na Bíblia. Ele era um rei abençoado por Deus, reino do sul, abençoado por Deus, mas ele sai da sua terra, vai para o norte, exatamente porque ele foi fazer uma visita ao seu sogro, e agora começa uma situação difícil. Irmãos, o reino do norte era um reino político e cultural muito importante, religioso também. Porém, devido ao afastamento de Deus, Samaria, que era o centro dos cultos, o centro ali, a capital ali do reino do norte, se tornou um centro de idolatria, um centro de decadência moral sem precedentes. A cidade ficou caracterizada por uma forte influência de Baal, deus cananita da tempestade e fertilidade. Jezabel, a mulher de Acabe, que era o rei lá do norte, era uma fervorosa praticante desse culto a Baal, uma vez que ela era filha de Et-Baal, rei e sacerdote finício. Então veja onde Josafá está entrando. Samaria, falando um pouquinho de Samaria, até para um enriquecimento da nossa cultura um pouco aqui, bíblica, Samaria se destacou ainda por sua beleza arquitetônica. As ruínas da cidade, mais tarde descobertas pela arqueologia, mostraram o uso de técnicas de construções bem sólidas, com materiais de alta qualidade para aquela época. Os palácios e as casas dos afortunados eram construídos com grandes blocos de pedra, os quais mostravam um sofisticado nível de arquitetura e engenharia. A cidade tinha em sua famosa arquitetura a Casa de Marfim, que era o palácio de Acabe, que fora construído com uma decoração luxuosa com camadas de marfim.
A descrição está ali em 1 Reis 22, 39, que fala assim: os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Às vezes, o cenário que esses falsos amigos nos mostram é um cenário assim. Era uma cidade invejável, era um local de cultura, era um local de palácios suntuosos, era um local de casas esplêndidas, como as Rivieiras, daqueles locais privilegiados à beira-mar, como aquelas instâncias privilegiadas. Assim era Samaria. Então, um lugar atrativo. Fazer uma visita a Samaria, para quem gosta de uma boa praia, para quem gosta de uma estância, era algo assim: não, eu vou me deleitar. Mas isso muitas vezes pode se tornar um laço na nossa vida. Na verdade, Samaria não era um lugar para um rei temente a Deus estar. Quantos filhos de Deus acabam se pervertendo por frequentarem lugares que não agradam a Deus? Nós temos um homem na Bíblia que apanhou severamente porque fez isso, o apóstolo Pedro. Há um relato da vida de Pedro, ali em Mateus capítulo 26, versículos 73 a 74, que diz o seguinte: pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: verdadeiramente você é um deles. O seu modo de falar te denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço tal homem. E imediatamente o galo cantou. Outros evangelistas falam que Pedro começou a xingar, literalmente aqui, por estar num lugar errado, que era a sala do palácio. Ele não deveria estar lá. E no meio de pessoas erradas, aquelas pessoas também não eram companhias para Pedro. Pedro veio a blasfemar do próprio Senhor. Veio a xingar o próprio Jesus. Irmãos, na realidade, nós devemos fugir até mesmo da aparência do mal. Ali em 1 Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte: afastai-vos de toda forma de mal, de toda forma de maldade. E numa versão ARC diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, a simples aparência do mal deve ser motivo para nos afastarmos de determinados lugares, de determinadas situações. Pois amizades erradas, em locais errados, podem levar o Filho de Deus a perder a sua fé, perder a sua vida em Deus. E esses locais, eles podem se transformar em laços de perdição e de ruína para um filho de Deus, ainda que ele seja bem intencionado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E no dizer de Salomão, ele diz assim: há caminho que ao homem parece certo, mas ao final são caminhos de morte. Eu vou parar por aqui, o nosso relógio não para, e eu gosto de dar também as mensagens em doses homeopáticas, mas eu quero fazer uma aplicação aqui. Onde você tem andado? Quais são as suas amizades? São pessoas que estão influenciando você, ou você tem influenciado as pessoas? Se você percebe que essas pessoas estão influenciando você, assim como vocês vão ver nessa história um pouquinho mais adiante, o que aconteceu com Josafá. A princípio, nós apenas percebemos aqui que ele foi para um lugar errado, se relacionar com pessoas erradas, o que é muito comum no meio dos crentes hoje. Nós temos que ter cuidado, irmãos, onde nós colocamos os nossos pés, onde nós andamos, com quais pessoas nós estamos nos relacionando. Eu não quero dizer que você deve entrar dentro de um caramujo e fugir do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muitos crentes que, ao invés de estarem na igreja, muitas vezes vão para um churrasco onde rola bebida à vontade, onde é um palavreado totalmente diferente daquele palavreado
que nós estamos acostumados. Aliás, tem crente que já até acostumou com esse tipo de palavreado, que não deveria nunca estar lá, não deveria nunca ficar ouvindo aquelas piadas horrorosas, aqueles palavrões, mas se você está lá, você é obrigado a ouvir. Você não vai mudar uma situação, a não ser que você seja de fato um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Cuidado onde você anda. Isso pode estar tirando a graça de Deus que está sobre a sua vida. Isso pode estar tirando você do caminho de Deus, do caminho da palavra. Que Deus possa abrir os nossos olhos, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Te convido a se colocar de pé neste momento para orarmos. Peço que você já, ao se levantar, já feche os teus olhos, reflita sobre a sua vida, vamos refletir sobre a nossa vida. Meus irmãos, Jesus está muito próximo. Breve Jesus virá. E Ele não vai. Outro dia eu comentei, um certo local onde eu preguei, eu estava viajando e tive a oportunidade de dar uma palavra em Minas. Jesus, Ele vem buscar uma noiva. Agora, desculpa o que eu vou falar, Ele não vem buscar uma prostituta. É pesado falar isso. Mas a igreja de hoje é noiva ou é prostituta? Fecha os teus olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Pai, nós reconhecemos que nós não somos nada. Nós não podemos nada de nós mesmos. A salvação o Senhor nos deu por Tua graça. Partiu do Senhor, como diz a Tua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou Seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Teu Espírito Santo trabalhou em nosso coração através da pregação do Evangelho por alguma pessoa e chegou ao nosso coração e nos trouxe o entendimento, nos trouxe o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E nós então abrimos o nosso coração, reconhecendo que somos pecadores e naturalmente estávamos afastados da graça e da verdade e do Senhor. Estávamos sim caminhando para o inferno, apesar da nossa religiosidade, apesar da nossa caridade ao próximo, apesar dos nossos atos de justiça e de bondade, segundo o padrão humano. Mas éramos pecadores e somos, mas o Senhor nos concedeu graça e misericórdia. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecendo, sim, o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. E por isso nos deste salvação, e o Teu Espírito veio habitar dentro de nós, nos selando para a eterna redenção. Mas nós sabemos que na caminhada na terra, nós temos um inimigo sagaz, ó Deus, que anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, procurando oportunidades, e nesse ato de procurar oportunidades, ele coloca pessoas que vêm até nós com um ar de amizade, mas que no fundo quer nos tirar da presença do Senhor. Comportamentos estranhos nos são apresentados, pensamentos nocivos à palavra, contrários à verdade, nos são apresentados como verdade do pensamento humano, da filosofia que vem engraçando neste mundo, e muitas vezes nos desviamos e começamos a ter comportamentos inadequados, indo a locais onde o nome de Jesus não é nem de perto, nem de longe honrado. E ainda continuamos dentro da igreja, nos quatro paredes, e pensando que estamos na Tua presença, e talvez como Sansão, que sempre encontrou a presença do Senhor e a força que vinha, um dia ele descobriu que já não estava mais na Tua presença, Senhor, e ele foi preso, ele foi torturado, seus olhos foram vazados, ele se tornou o bobo da corte dos filisteus, zombado e blasfemado, até que um dia ele volta ao Senhor arrependido e clama que novamente o Senhor o restaurasse, e o Senhor o restaurou. Ele morreu na sequência, mas foi restaurado pelo Senhor. Pai, eu te peço que os nossos corações estejam quebrantados diante do Senhor, que Teu Espírito Santo faça a obra em nossas vidas, e de fato possamos olhar para o alto,
olhar para Jesus, como diz a tua palavra, porque Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Muito obrigado, que esta palavra esteja em cada coração. E como o Senhor fez na semana passada, e o teu filho deu o testemunho do milagre, eu te peço, opera na vida de tantos que estão aqui, que também necessitam de milagres, não só na área de cura física, mas na sua alma, que está sobrecarregada, que está muitas vezes oprimida, um desânimo tem batido a este coração, uma depressão tem batido a porta desse coração, dessa mente, situações contrárias, levantes, problemas de ordem financeira, familiar, conjugal e tantos outros que vêm sobre nós. Que o Senhor opere o milagre, que o Senhor estenda a tua mão de poder e de autoridade, quebrando todas as obras das trevas e trazendo um tempo de renovo, de respostas, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui à frente a Júlia. A Júlia é a nossa responsável por missões neste ano, né? E ela vai dar uma palavrinha, e que hoje teremos a nossa oferta de missões. Boa noite, irmãos. Para mim é uma alegria e um privilégio poder fazer parte do Departamento de Missões durante esse ano. E um dos projetos que a gente tem para esse ano de 2026 são campanhas de oração mensais. Então, todo segundo domingo do mês, que é quando a gente tem a entrega da oferta de missões, a gente vai apresentar também uma campanha de oração para aquele mês. E para esse mês de janeiro, a gente todos os meses vão ser temas diferentes com o foco em missões. E para esse primeiro mês, já que a gente está começando o ano, o nosso foco de oração esse mês é pelo ano de 2026, pelo trabalho missionário que vai ser realizado nesse ano de 2026 e pelos missionários que estão se preparando. Tem muitos missionários que já estão no campo, estão se preparando para continuar o trabalho esse ano, missionários que estão se preparando para entrar no campo e seguir. Então, que a gente possa estar orando, que você possa estar dedicando um tempo do seu dia durante esse mês, todos os dias, que você possa dedicar um tempo de oração por esse ano de 2026, pelo trabalho missionário que vai ser realizado durante esse ano, que você possa orar com a sua família. Se você tem crianças em casa, ore com os seus filhos, explique para eles a importância de orar por missões, e que durante esse ano a gente possa, como igreja, realmente se unir e orar por esse trabalho missionário que tem sido realizado não só aqui no nosso país, mas em todo o mundo. Então, agora o louvor vai tocar mais uma música, e durante essa música você pode entregar a sua oferta de missões, e ao final da música o pastor vai estar orando pela oferta de missões. É isso aí, Júlia. Vamos lá. Compartilhar o teu grande amor.
partilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Mesma esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Pai querido, na autoridade, Senhor, que há no nome de Jesus, chegamos de novo à Tua presença, Pai, para pedir pelos nossos missionários, aqueles que estão trabalhando nos campos de missões, aqueles que estão fazendo um trabalho que nós também deveríamos fazer, mas o Senhor os chamou para esse ministério. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um deles, onde quer que eles estejam nesse momento. Ó Deus, muitos deles talvez em países de guerra, como a Ucrânia, ou até mesmo no Irã, meu Deus, com tudo que tem acontecido naquela terra, ou na África. Quantos missionários, ó Deus, estão espalhados no mundo, pregando a Tua palavra, e muitas vezes sofrendo por causa das situações, dos locais em que eles estão. Senhor, conforta os corações dos Teus filhos, abençoa, fortalece a fé, anima os Teus filhos, Pai, e dá um renovo para cada um deles. E oramos também que essas ofertas, Pai, sejam abençoadas pelo Senhor, para que elas sejam multiplicadas nas vidas dos Teus filhos. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.